E aí, turma da capoeiragem, estamos começando agora o nosso quarto episódio do Pod Ginga, Vadiando com as Ideias. E hoje nós teremos alguns temas bem específicos para poder interagir com vocês. Hoje eu estou aqui com Fofão e Tubarão, os nossos comentaristas aqui do Pod Ginga, com alguns assuntos bem interessantes, né? Com certeza, hoje a gente vai poder conversar um pouquinho de cada coisa, né? E especificar. Tem comentário de jogos, tem Pois falar sobre lesões, vamos falar um pouco também sobre autocuidado na Sim. capoeira. Esse foi um ponto que eu anotei, viu, pra gente falar sobre isso. Mas nesse ponto de agora, o que nós queremos começar é falar um pouco sobre metodologias mais antigas e metodologias mais atuais de ensino da capoeira, tá? Lembrando que o nosso foco não é estar criticando nem falando mal sobre metodologia de ninguém, mas o que é que era aplicado antigamente com o advento da internet hoje, né, com acesso ao conhecimento, que nós podemos aplicar e melhorarmos o nosso trabalho, né? Esse é o nosso primeiro tema para dialogar hoje. E eu já quero começar aqui com um assunto bem pertinente: articulações, joelhos, ombros, tornozelos na capoeira, que são campeões em lesões. Vocês já conheceram alguém que tem lesão de joelho, tornozelo, ombro? Eu? A gente, além do Fofão, né? Como o Igor falou, antes a gente via muitos capoeiristas, principalmente a galera mais velha, já chegava nas rodas, tô com o joelho ruim, tô com o ombro aqui, já saiu do lugar algumas vezes. E muito disso era por conta do mau uso, né, do exercício, Sim. de alguns exercícios que não era propício. Às vezes também algumas pessoas não cuida do corpo como deve, às vezes está com sobrepeso, ou o joelho vai reclamar, você tá carregando mais peso do que o que você deveria, não faz um fortalecimento. E o sobrepeso é um dos principais causas, né, da lesão hoje em dia, né? Na verdade, de várias doenças, né? Nós Sim. temos ali a síndrome metabólica, inclusive lá no meu artigo eu comento um pouco sobre isso, que a síndrome metabólica é o conjunto de várias patologias em uma só, né? Ou seja, o indivíduo muitas vezes ali está em um quadro de obesidade. Gente, quando nós falamos sobre obesidade não está relacionada à estética, está relacionado à saúde. Segundo a OMS, a obesidade é um quadro, sim, de doença. Então a pessoa está ali acometida não só pelo quadro de obesidade, mas muitas vezes com hipertensão, diabetes, o colesterol também está elevado. Então ela está ali com um conjunto de patógenos com ela. E isso, de certa maneira, acarreta em vários riscos, porque não é só a questão, a gente pensa assim, a sobrecarga, e também o estresse, né, a liberação do cortisol, a pessoa com musculatura muitas vezes enfraquecida para tanto peso, e aí de repente nós temos alguns quadros na capoeira dessa maneira, pessoas que estão em graus de obesidade 1, em graus de obesidade 2, em graus de obesidade 3, e que isso vai cada vez mais fazendo com que as pessoas tenham mais problemas. E aí envolve a questão dos problemas articulares, né? Principalmente musculares. Eu não sei nem se poderia falar, né? É um spoiler até pro próximo episódio, que vai ter uma nutri aqui, né? Pra poder falar um pouco justamente dessa questão aí do sobrepeso, né? Verdade, um dos nossos episódios nós estaremos aqui com a Renata, que é nutricionista, e ela vai estar falando um pouco sobre essa questão da alimentação na capoeira, porque assim, nós falamos muito sobre treinamento aqui, e é porque nós vemos que é o que realmente vai fazer com que o capoeirista ele tenha longevidade dentro do seu processo, não é? Porque assim, a pessoa que não cuida bem da sua alimentação, que não cuida bem do seu sono, que não cuida bem do seu treinamento, a vida útil dela na capoeira vai ser curta. E muitas pessoas, às vezes, na capoeira, elas negligenciam o treinamento de força, elas negligenciam a boa alimentação, elas negligenciam uma boa noite de sono, e tudo isso é impactante, né? É o problema, né? Não só dos capoeiristas, mas de algumas pessoas que querem viver como atleta, mas não quer pagar o preço da vida de um atleta, não quer ter uma boa alimentação, não quer fazer um treinamento de força. E a gente também, nesse sentido, os trabalhos específicos, porque a gente às vezes tem um aluno que ele é magrinho e tem um aluno que ele tem sobrepeso. E a gente tem que dosar determinados exercícios, porque a gente sabe que
aquele aluno que tem um sobrepeso, determinados exercícios não vai fazer bem para ele. Perfeito. E fora exercícios que as pessoas utilizavam antigamente, que hoje em dia já não é tão viável. Tem vários exercícios que a gente pode citar, o agachamento de sapinho, que era muitas pessoas faziam. Para a gente ter uma ideia, no exército, né, eles excluíram esse exercício, porque eles viram que faziam mal. Muitas pessoas estavam tendo problema de lesão no joelho e foi excluído esse tipo de exercício. Sim. E outros exercícios. Então a gente tem que ter esse cuidado, saber que determinados exercícios a gente não precisa mais fazer uso, porque não é benéfico. E na verdade nós temos aí a questão de exercícios e também um exemplo na sobrecarga do treino, na maneira com que está sendo aplicado ali um aquecimento, uma preparação física. Eu me lembro que no passado eu pude presenciar muitas aulas que eram repetitivas. Sim. Sabe, a mesma aula, o aquecimento era do mesmo jeito, o alongamento do mesmo jeito, igual sempre todas as aulas. Então você via ali que de certa maneira a pessoa, até ela tá propícia, um exemplo, né? Isso que eu tô falando aqui é segundo a literatura. O que é que a literatura fala? Ela fala que se você faz o treino de flexibilidade antes do seu treino de força, você pode perder até 30% da sua propriedade de contração muscular. Logo, em um treino convencional de força, você só vai rodar 70%, o que não é nem considerado treino Sim. de força. Né? Você não vai conseguir performar bem, porque a flexibilidade e a força são valências antagônicas, vai uma para um lado, a outra para o outro. E quando você faz o treino de flexibilidade depois do treino de força, a musculatura, por estar estressada, ela pode sofrer uma macrolesão. Microlesão nós sofremos o tempo inteiro. Quando nós estamos andando, quando nós estamos movimentando, nós estamos sofrendo microlesões e isso é normal. O problema é quando ela passa de ser micro para macro, que aí é a lesão que é agressiva, a lesão que gera edema, que rompe a musculatura agressivamente. E tem a questão da especificidade, né? Exato. Porque antigamente, na capoeira, em outras modalidades também, as pessoas iam aquecer, aí dava não sei quantas voltas lá, corria não sei quantos metros ou quilômetros para aquecer o corpo. E hoje, dentro dos exercícios e dos movimentos da própria capoeira, a gente pode estar trabalhando o aquecimento, tá alongando também dentro dos elementos que tem na capoeira. A gente pode usar a própria capoeira para trabalhar, né? Tanto o aquecimento quanto o alongamento. Tá trabalhando de forma específica, como o Igor Elástico sempre fala, né? A gente nunca vai ver um nadador aquecer correndo, nunca vai ver um ciclista aquecer nadando. Então os caras tentam usar a especificidade, sempre dentro dos elementos da sua arte, do seu esporte. Isso é muito importante. Era uma pergunta até que eu ia fazer, né? Sobre essa questão do que vocês acham, que vocês são professores de educação física, pode falar um pouquinho mais justamente desses métodos de atividades muito repetitivas, né? Principalmente já começando, como o Tubarão falou aí, que antigamente tinha esse negócio de aquecer já correndo, aí já terminava a corrida, pode chinelo, e aí disso aí era só impacto em cima de impacto, né? E aí eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho disso aí, né? Do que vocês acham da visão de vocês dois. Na verdade, a gente parte já de um pressuposto do planejamento de aulas, né? O planejamento de aulas da escola, né? A gente fala um exemplo, trazer aqui na seara de esporte na escola e esporte da escola. Nós temos Sim. os dois, né? O esporte na escola é quando você tem um professor de capoeira que ele não é o professor da escola. Ele é professor da capoeira, então ele pode fazer o planejamento dele do jeito dele, mas quando ele é professor da escola, quando ele é o professor de capoeira da escola, ele tem que seguir um planejamento específico que é da escola. Claro, os dois vão levar ao mesmo parâmetro de resultado, Sim. mas quando você tem um trabalho ali, um exemplo, na sua academia, no seu espaço, é importante que você faça um planejamento de aula para você identificar qual é a dificuldade dos seus alunos. De repente você tem uma turma ali, alunos que tem o genovalgo, o genovaro, que é aquela rotação interna dos joelhos ou rotação externa excessiva, né? Você tem um aluno ali que tem uma condromalácia patelar, você tem um aluno ali que tem uma escoliose, você tem um aluno ali que tem baixos níveis de flexibilidade. Todo mundo fala assim, é bom você começar a capoeira de criança porque você
fica flexível. Eu conheço várias crianças que têm nível 0 de flexibilidade. Então, como é que você faz com que esse seu treinamento não se torne repetitivo e ainda por cima eficiente? Planejando. Além do planejamento, como o Elástico está falando, é sempre bom quando a gente está iniciando, alguém está iniciando na capoeira, a gente fazer o anamnese da pessoa, né? Saber se a pessoa já tem alguma patologia, já tem alguma coisa que venha prejudicar ela, entendeu? Então é sempre bom a gente estar fazendo essa anamnese para a gente trabalhar de forma específica com esse aluno, com esse cliente. No caso, entrou uma pessoa, a gente faz lá o questionário, procura saber se ela tem alguma condromalácia patelar, se ela tem algum problema de lesão, seja lombar, seja hérnia de disco, seja algo do tipo. Então a gente vai trabalhar em cima disso, para que a gente não venha piorar, pelo contrário, a gente vai tentar ajudar ela com os exercícios. Foi até uma coisa boa que você falou aí. Uma certa vez até me perguntaram se uma pessoa com hérnia de disco, ela consegue fazer um treinamento hoje de capoeira. Quem tem esses problemas, né? Boa pergunta. Consegue sim, né? Uma coisa que é importante pensarmos é o quão funcional a capoeira é. E eu ouvi isso de um mestre uma vez, um certo questionamento, onde ele perguntava isso, ele falava assim, olha, se a capoeira ela é tão perfeita quanto as pessoas falam, por que é que nós não aproveitamos o tanto que ela oferece? E aí em uma outra feita teve um outro mestre que já falou, inclusive foi em um dos eventos lá do Mundo Capoeira, foi o mestre Bulacha, ele falou assim, a capoeira ela pode ser considerada um treinamento funcional primitivo, mas quando ele fala primitivo não é porque ele está questionando, né, não é porque ele está criticando a capoeira, tá gente? É porque ele fala o seguinte, nós treinamos, claro, a capoeira luta, a capoeira combate, que é a natureza da capoeira, né? A capoeira, né, no anseio de liberdade, ela cria aquela luta. Só que quando nós analisamos mecanicamente os movimentos da capoeira, nós percebemos que muitos deles são exercícios funcionais. A maioria das esquivas da capoeira ou são variações de agachamento ou são variações de flexão de braço. E toda variação de agachamento, por sua vez, vai trabalhar quadríceps posterior, glúteo, não é? Um exemplo, como eu falei anteriormente, você ali de repente está com um aluno que você ali, como o Tubarão falou, você na anamnese identificou que esse aluno tem um desvio de coluna, ele tem uma escoliose, um desvio em S. Como é que eu vou agir com esse aluno a partir desse momento? O que é que a literatura fala? Então, assim, um exemplo, quando nós falamos sobre a conscientização, de você ter acesso à informação e poder buscar esse conhecimento para agregar mais valor à aula que você está dando de capoeira, claro, educação física ajuda, mas esse conhecimento está na internet. Você pegou ali, você descobriu que o seu aluno tem esse problema, tem escoliose. Primeira coisa, o que é escoliose? O que é que essa pessoa pode fazer? O que é que ela não pode fazer? Quem é que de repente, ali da área de educação física da capoeira que pode me dar uma orientação de como eu posso prosseguir com esse trabalho? Outra coisa, né? Sempre respeitando o limite do corpo de cada pessoa, porque a gente via muito antigamente as pessoas no alongamento, fazia o alongamento e achava que, às vezes, por você ter uma flexibilidade, acha que todo mundo é igual a você. E às vezes o aluno chegou no limite e as pessoas estão, você vai mais, vai mais. Não, não é assim, a gente tem que aprender a respeitar. Cada pessoa tem seu biotipo, tem seu músculo com tecido de um jeito, então a gente não vai forçar. Se o aluno já chegou no limite dele, ali é o limite dele. Se eu estou com um aluno que ele tem hérnia de disco, eu estou fazendo determinado exercício e ele já reclamou ali, já sentiu alguma coisa, a gente vai parar, vai ver o que é melhor, vai fazer, buscar outras formas para que não venha a piorar. Esse é o objetivo principalmente hoje a gente fala de capoeira na questão dos profissionais estarem se atualizando, estarem buscando conhecimento, principalmente nesse sentido de você procurar melhora, né? Procurar melhora e ter seu público, tratar seu público da melhor forma possível, com o maior nível de conhecimento possível. Como o Elástico está falando, não precisa estar na faculdade, seja educação física, seja medicina, seja enfermagem, seja qualquer uma que seja. O importante é você estar buscando conhecimento para estar se melhorando. Eu vou entrar agora num assunto onde se fala muito, né, na questão de um treinamento de alta intensidade. Mas aí a gente volta também ao assunto das lesões, né? Há muito tempo, tive um problema que foi de rompimento de ligamento com menisco
e um trauma na rótula do joelho, que me fez afastar. Pessoas que têm esse grau de lesão, ou até mais, ou até menos, né? Ela consegue ter esse treinamento, que antigamente a gente não tinha esse negócio de fortalecimento, né? Então hoje a gente consegue ter um treinamento de alta intensidade, a gente consegue também voltar a ter aquela confiança de falar assim, não, vou hoje treinar e não vou sentir as dores, né? Ótima pergunta. Eu vou trazer aqui um caso paralelo a esse para explicar melhor essa situação. Eu conheci 4 pessoas de um mesmo grupo de capoeira que tiveram exatamente a mesma lesão, que foi a ruptura total do tendão de Aquiles, certo? E 4, essa é uma das maneiras com que nós investigamos, claro, esse foi um número pequeno de pessoas, mas geralmente nós fazemos isso com números maiores, quando nós queremos produzir algum artigo científico. Mas eu já tive uma base porque 4 dessas 3 pessoas, elas estavam em grau de obesidade, certo? Sim. E nessa época, eu me lembro que o trabalho de mobilidade, tá? A gente falou sobre a questão da flexibilidade. O trabalho de mobilidade, ele era feito junto com o trabalho de flexibilidade e muitas vezes não era dada uma atenção específica para aquela região. Então, quando nós estamos gingando ali na capoeira, nós estamos o tempo todo ali fazendo uma dorsoflexão do pé, uma dorsiflexão, mas fazendo esse movimento continuamente. Agora, imagine uma pessoa que tem um grau 2, um grau 3 de obesidade, fazendo esse movimento repetitivo, às vezes, sem fortalecer, sem preparar o corpo. Teve uma hora que o tendão... Não aguento. Pronto. Uma dessas pessoas hoje treina comigo, né? Tá parado agora, nesse momento, mas retornou pra capoeira com o maior medo, porque ele tinha tido essa lesão de ruptura total do tendão de Aquiles, e eu falei com ele, meu mano, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um trabalho de propriocepção, tá? Pra quem não sabe, trabalho de propriocepção são trabalhos que geram instabilidade para que você possa gerar mais estabilidade. Como assim, elástico? Nosso corpo ele tem cerca de 600 e poucos músculos, são 3 vezes mais músculos do que ossos. É impossível que o nosso corpo trabalhe com todos esses músculos ao mesmo tempo. Então o que é que ele faz? Ele separa alguns músculos para poder te ajudar no processo de estabilidade diária. Fazendo esse trabalho de propriocepção, eu consegui recuperar ele quase que por completo, ao ponto dele chegar e falar, eu nunca imaginei voltar a jogar capoeira ainda mais desse jeito. É possível sim, você mesmo com várias lesões, claro, a depender, porque tem lesões que são realmente irreversíveis, tá? Sim. Mas muitas lesões que as pessoas têm do joelho, do tornozelo, da coluna, é possível sim, claro, fazendo o trabalho adequado, você fazer atividade e performar muito bem. É aquela história da pessoa que tem condromalácia patelar e tem medo de agachar. Não, a cura para o seu processo é o agachamento. É a mesma coisa quando você tem algumas lesões voltadas à questão do joelho. O que é que a gente tem que preocupar agora? Primeiro em fortalecer a base, fortalecer os membros inferiores, glúteo, quadríceps posterior, fazer o trabalho de mobilidade, fazer o trabalho de estabilidade e daí começar a apertar os parafusos nos pontos que você precisa melhorar e trabalhar naquele pressuposto. Quanto mais o indivíduo é treinado, mais difícil treiná-lo. Cada vez que você vai ficando mais treinado, mais o seu treinamento vai ficando mais intenso, né? Essa questão da lesão no joelho, a gente teve um caso famoso que é do futebol, Ronaldo, né? Sim. Ele teve a lesão dele no joelho, muita gente até ele relata que teve médicos que falou que ele não vai voltar nem a andar. E ele voltou a ser atleta de alto rendimento e tal, jogando em alto nível, após aquela lesão, onde todo mundo viu a patela lá do joelho dele foi para trás praticamente, quase, e voltou a jogar em alto nível novamente. Então assim, tudo depende de como você teve a lesão, você tratou a lesão, você vai fortalecer e vai voltando aos poucos, adquirindo confiança, e tudo é possível. Acho que depende muito da pessoa, mas depende da força de vontade também. E o principal hoje, né, como a gente estava justamente falando, a questão do sobrepeso. Quando eu voltei, né, a treinar, justamente eu estava com peso acima e qualquer coisa já sentia aquela dor. Então hoje, com esse trabalho de base que venham tendo, né,
professor com a Nutri, vem fazendo trabalho, foi que mudou essa visão realmente, porque eu tinha medo, que hoje ninguém quer ficar lesionado. Hoje todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa fazer suas coisas e uma lesão meio que te tira da rotina, né? Um ponto importante, né, é sempre ter o dosador do treinamento, né, ter o dosador da alimentação. Essa questão do sobrepeso, ela é muito impactante, porque nós hoje pensamos muito nesse meio atlético da capoeira e pensamos como é esse meio atlético no meio das pessoas que são atletas de capoeira. Será que elas estão realmente cuidando da sua alimentação? Será que elas estão realmente cuidando do seu sono? Será que elas estão treinando realmente? Eu vi um exemplo, competidores do próprio VMB, em uma das edições, que estava lá postando uns vídeos, né, a qualidade do vídeo é até muito boa de treinamento, mas eu, quanto treinador, especialista em treinamento de alta performance, quando vi o vídeo eu falei, caraca, esse treinamento não está compatível para o que esse cara está buscando lá nesse momento do campeonato. Então, de que maneira que você está ajustando o seu treino? De que maneira que você está... E o ajuste do treino, ele é uma coisa muito minuciosa. Sim. Muito minuciosa. Porque a gente tem que pensar primeiro como hoje estão suas dificuldades, para que a gente possa ajustar, aonde você é bom, o que a gente precisa trabalhar de fato. Olha que antigamente na capoeira, as pessoas elas davam muita atenção à flexibilidade. Exacerbadamente, acho que a única valência que importava na capoeira era a flexibilidade, porque as pessoas alongavam. Um ponto importante, gente, como eu falei, nós estávamos falando desde o início. Aqui não é um ponto de crítica, mas de reflexão. Naquele tempo... construtivo, né? Construtivo. Às vezes eu já peguei aula de 1 hora de alongamento. Só que, como eu falei, a flexibilidade é uma das várias valências que a capoeira utiliza. Flexibilidade, mobilidade, estabilidade, coordenação motora, orientação espaço-temporal, velocidade, agilidade. Então a gente tem uma série de coisas para treinar e às vezes uma valência depende da outra. Às vezes o cara tá focado aqui só em tá treinando só flexibilidade. Às vezes tem gente que tá treinando para campeonato, eu vejo a galera botando lá o vídeo fazendo 10 martelos no saco. Eu vou treinar pro campeonato, aí começa a chutar saco, mas você tá treinando o quê, pra quê, por quê? Qual é a função disso aqui que você tá fazendo? Aonde é que tá sua deficiência? Sua deficiência é dar martelo? Sua deficiência será que não é acondicionamento cardiorrespiratório, que na maioria das vezes quando você chega em um campeonato, os jogos vão de 45 segundos a 1 minuto e quando chega com 30, a pessoa tá 5 metros de língua para fora. Por quê? Porque não condicionou o pulmão. Aí o cara tá preocupado com outra coisa, tá preocupado em, não, eu vou chegar lá porque eu vou acertar um martelo no cara. E o martelo tá bom, mas o cardio tá ruim. E como teve algumas pessoas também que justamente não perderam o campeonato, perderam para o cansaço, né? Perderam para o cansaço. Atletas de alto rendimento que eu vi, inclusive em 2 finais de campeonato, tá perdendo por conta do cardio, do pulmão. Chegar lá na hora e arregar por conta do pulmão. Então, o treinamento ele precisa ser minucioso em relação à mobilidade, estabilidade, flexibilidade, força, tudo isso que a gente vem conversando. A alimentação ela precisa estar bem ajustada, até porque não adianta você ter um treino de altíssima qualidade e você tá tendo déficit de nutriente. Não adianta você fazer um treino de qualidade e vai dormir todo dia à meia-noite e acorda às 4 da manhã. Primeira coisa que a gente tem que pensar eu gosto muito de brincar com essa hierarquia dos pilares do desenvolvimento para boa performance, que é treino, sono e alimentação de qualidade. Né? Os 3 têm um peso igualitário, mas vamos pensar aqui no meio da capoeiragem. Nós temos ali o mestre Pastinha, nós temos o mestre João Grande e o mestre João Pequeno. Todos os 3 são grandes mestres. Mas hierarquicamente, os 3 são mestres iguais, né? Tem o mesmo título, mas hierarquicamente quem é o cabeça? É o mestre Pastinha. É a mesma coisa para o nosso corpo quando nós falamos sobre sono, alimentação e descanso. Muitas pessoas vão achar até que é alimentação, outros vão achar que é o treino, não, é o sono. Se você está com seu sono desajustado, o restante já não roda 100%, já não roda legal, a pessoa já não performa bem. Tem estudos hoje científicos que comprovam que a pessoa que dorme 8 horas... Olha que interessante, eles fizeram um estudo grande e pegaram uma quantidade X de pessoas, e não foi poucas pessoas, esses estudos que eles fizeram foi até nos Estados Unidos, e esses estudos eles fazem com grandes escalas de pessoas. Um grupo dormiu, estava dormindo durante 6 meses, durante 8 horas. O outro grupo estava dormindo durante 6 meses, durante 7 horas, e o outro por 6 horas.
quem dormia 8 performava melhor do que quem dormia 7 e quem dormia 6. Mas na percepção, quem dormia 7 achava que estava tão bem quanto quem estava dormindo 8. E quem estava dormindo 6 achava que estava tão bem quanto quem estava dormindo 7. Olha como o cérebro da gente engana a gente. Engana muito, porque eu tenho esse problema, né? Por passar muito tempo estudando, eu troquei o meu horário, então hoje eu não consigo ter esse ajuste de sono. E pra gente quem tem essa questão da rotina do estudo, né? Que dorme 3, 4 horas, quando a gente dorme esse tempo, a gente acorda achando que dormiu 10 horas. Mas é como ela falou, não tem esse mesmo rendimento. Chega uma hora que o início você vai estar ali, sabe? E o sono é muito importante, né? Até na questão de liberação de hormônios, né? Às Sim. vezes a gente acha que acorda legal, mas não tá com déficit hormonal, tá com várias questões. Então, pra galera que quer viver como um atleta de alta performance, tem que se atentar a essas coisas, sabe? Alimentação, ao sono, treinamento específico. Tudo isso é importante para ser um grande atleta. E ainda tem um ponto importante que esse agora eu vou dizer que vai gerar polêmica, que é o seguinte, né? É a situação também do coaching de capoeira para aquela pessoa que deseja performar bem. Nós estamos falando sobre métodos de treinamento na capoeira, né, em relação à comparação do passado para o presente e para o futuro. Claro, a expectativa é que cada vez mais isso melhore. E nós também temos a ciência que hoje tem o coach de capoeira. Quem é o coach de capoeira? É aquele cara que não é o seu mestre, mas ele vai te preparar para um determinado evento, para uma determinada situação. De repente o cara vai competir ali. Seu mestre, ele entende da capoeira. Ele entende do birimbau, de bater, de ensinar o martelo, mas a deficiência que você tem ali específica para força, para condicionamento, será que ele vai conseguir direcionar você para melhorar isso? Essa é uma questão importante, porque muita gente também acha que o coach vai descaracterizar a capoeira da pessoa. Não, o coach vai trabalhar em cima do que você está precisando, porque se você tem um determinado estilo, uma linha de capoeira, às vezes seu coach vem de outra linha, mas ele vai trabalhar não para descaracterizar a sua capoeira, a capoeira do seu grupo, mas sim em cima do que você está precisando para aquele determinado objetivo ser alcançado. Esse é o papel do coach, né? Que muita gente confunde, vou perder meu aluno, vou perder... Não. E aquele ditado, né, que sozinho a gente consegue caminhar, mas juntos a gente consegue ir muito mais longe, né? Perfeito. E assim, existe até uma preocupação, um exemplo, eu mesmo. Eu faço o trabalho de consultoria em treinamento de alta performance na capoeira. Uma das minhas preocupações é perguntar aos alunos, porque golpe geralmente não varia, mas esquiva varia de grupo para grupo. Então, até isso eu tenho uma preocupação, porque eu sei que lá no sistema vai aparecer principalmente as minhas esquivas. Um exemplo, eu tenho alunas de consultoria que são de outros grupos, que fazem esquivas totalmente diferentes das minhas, e eu tive que tirar um tempo para gravar. Eu falei para ela, não vai sair igualzinho como você faz, porque eu não quero que você entenda que eu tô te ensinando a sua esquiva você já sabe, eu não tô aqui para ensinar isso, quem vai te ensinar é seu mestre. Eu quero te condicionar nessa esquiva. Eu quero pegar o que essa esquiva trabalha, né, para que ela ative. Um exemplo, tem grupos que tem a cocorinha, igual aquela cocorinha da regional mesmo lá embaixo, em postura de agachamento. Tem outras que já são mais diagonalizadas. Esses pequenos detalhes vão mudar na ação de velocidade da pessoa, de aplicação do golpe. Mas os músculos a serem trabalhados vai ser os mesmos, praticamente na maioria das vezes. Então, eu acho que o papel do coach é regular essa parte, que às vezes o professor, o mestre ali, ele não vai ter. Então se for assim, eu entrego ao professor da musculação ou do cross, mas o cara muitas vezes não é capoeirista. Talvez ele não tenha o mesmo análise. Um exemplo, não, beleza, meu aluno ele tá bem condicionado, mas o meu aluno não é bom em queda, mas tem um cara lá que é bom em queda, coach em queda, né? Eu conheço caras na capoeira que dão curso só de queda. Pô, você pegar um cara ali, você sabe que você vai competir, você tá ruim em queda, você poder... É a troca, pegar né? os detalhes, né? É cliente
e o prestador de serviço. Não é mestre e aluno. A função do coach de capoeira não é você tomar o aluno. Pô, já teve pessoas de proibir os alunos de treinar comigo. E isso já aconteceu algumas vezes. Eu me lembro que há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, uma pessoa me procurou aqui em Salvador, falou, acho que eu quero fazer um trabalho de consultoria com você e tal. E aí eu falei com ela, ó, eu vou estudar alguns pontos seus detalhadamente. Aí peguei o meu celular, coloquei pra gravar em câmera lenta, fiz, vamos lá, aplica a vingativa em mim. Ela aplicou a vingativa. Vamos jogar um pouquinho que eu quero ver como é que tá o seu cardio. Eu tava preocupado em ver como é que tava a força de quadril dela na hora de aplicar a vingativa, como é que tava a velocidade de reação dela, como é que tava o cardio. E aí ela pegou essas gravações, até sem maldade, e postou nas redes sociais. Ela só fez 3 aulas, na quarta ela não foi mais. E aí depois eu soube que foi que o mestre dela achou que ela tava querendo treinar comigo. Eu fiz, eu nem quero, não. Minha função com ela é cliente e eu sou prestador de serviço. Que essa é a minha área, treinamento de alta intensidade. Mas se ela falasse assim, Elástico, eu quero aprender de repente a dar aula para criança. Aí já não é minha praia. Infelizmente existe essa questão, né, do ser humano de achar que tudo tá querendo tomar dos outros. E muitas vezes é como eu falei aqui agora, sozinho a gente consegue caminhar, mas se você tiver uma ajuda, um exemplo, o meu mestre, ele não é da educação física, então se eu tenho um amigo, se eu tenho um coach que pode me ajudar na minha deficiência, por que não? Ele não vai estar tomando o papel do mestre. E sim vai estar me ajudando a me condicionar justamente a melhorar a minha capacidade de capoeira, né? Sim, verdade, verdade. É bem isso, né? Como a gente estava falando. As pessoas ainda na capoeira têm essa mente, né? Um pouco atrasada em relação a isso, né? De achar que porque o meu aluno quer competir, mas eu não quero que meu aluno treine com outra pessoa. Mas se a outra pessoa ali vai ajudar meu aluno a chegar em um lugar mais longe, por que não? Sabe? Então as pessoas têm que parar com isso, têm que abrir a mente para essas situações. Saber que a ideia do profissional, se é Elástico ele é coach de capoeira, ele não montou um grupo ali e tá chamando as pessoas para fazer parte do grupo de capoeira. Ele tá oferecendo o serviço dele para que as pessoas melhorem no que as pessoas querem melhorar. Qual é a sua dificuldade? É isso? Vamos lá, eu posso te ajudar nisso, vamos lá. Então essa é a ideia. Espero que as pessoas... Mas é algo também que é novo, né, na capoeira. Sim. É algo novo essa questão de coach. E com o tempo eu acredito, principalmente com essas crescentes de competições, com essa crescente de campeonatos que tá rolando, eu acredito que isso vai aumentar bastante. E a ideia é essa, né? É uma maneira dele também tá tendo uma renda a mais. Então muitas pessoas vão se capacitar para isso também. Sim. Vai surgir mais profissionais dessa área e as pessoas os capoeiristas vão se adaptar a isso também. E outro ponto também, né, que assim, tem pessoas que muitas vezes elas não procuram o coach ali para só ir pro campeonato. Tem pessoas que me procuram e estão treinando comigo hoje porque ela quer emagrecer com a capoeira. E aí pega muito até como você está falando em relação à anamnese, né? Uma das preocupações que eu tenho quando eu vejo a anamnese é qual é o objetivo desse aluno, né? Lá no Capoeira Flix eu falo sobre a utopia da pessoa que quer, mas não quer. É o seguinte, é a pessoa que ela até quer a capoeira, mas na verdade ela não quer aprender a capoeira. Ela quer os benefícios que a capoeira promove, né? Eu gosto muito de trazer o caso de Guga, Tiririca, né, meu aluno. Tiririca, quando começou a treinar comigo, ele falou assim, eu me lembro de uma certa feita, ele falou assim, Elástico, você é professor de capoeira, né, velho? Eu falei, sou, eu nem fazia educação física ainda. Aí ele fez, não, velho, porque eu surfo e eu quero melhorar a minha quebrada, né, no surf, a parada e tal. E aí eu falei, vamos lá, velho, que lá na capoeira tem alongamento e tal. E aí ele começou a fazer as aulas de capoeira, começou a gostar e com o tempo ele virou mais capoeirista do que surfista. Só que eu já conheci várias outras pessoas que procuraram a capoeira, às vezes porque, um exemplo, viram o corpo da Renata e falaram, sua esposa ela treina capoeira, né, fiz treino, a capoeira desse corpo assim, deixa. A outra, não, porque eu vi que fulano emagreceu com a capoeira. Ou seja, as pessoas... claro, se você botar em uma roda de 20 pessoas, 2 vão dizer que estão procurando a capoeira por luta.
muitas vão ver várias outras coisas. Outra é por causa do alongamento que a capoeira faz, outra por conta da mobilidade. Então, eu acho que esse ponto da anamnese é importante, porque você vai transformar o capoeirista depois. Mas antes você tem que pegar o objetivo dele. Qual é o seu objetivo? É emagrecer. Não é que você vai fazer uma aula específica, mas você vai dar uma atenção extra, você vai aplicar um método de treinamento para essa pessoa que sinta o efeito. Aí o Fofão fala assim pra mim, Elástico, eu quero ganhar massa muscular com os movimentos da capoeira. Eu tô precisando ganhar um peitoral, um tríceps, né? Mulher mesmo que vai dar o tchau, fazer o músculo do tchau, tá parecendo a geleia aqui, ó, né? A pessoa deixar o braço contraído, as movimentações da capoeira trabalham, né? Empurrar. Sim. Ativação de ombro, ativação de peitoral, o que é que eu tô trazendo para essa pessoa? E daí ela vai decidindo com o tempo. Então, eu tenho que ter o cuidado de buscar o conhecimento para aplicar a aula da melhor maneira, para evitar a lesão, para trazer o benefício e até mesmo trazer o benefício específico para aquela pessoa que está buscando, seja emagrecimento, hipertrofia, e assim vai, né? E aí, turma, nós estamos fechando aqui nossa primeira parte aqui desse 4º episódio, que ainda virão outros bate-papos. Já de agora nós queremos pedir para que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho, para que você não perca nenhuma atualização aqui do Pod Ginga. Mais uma parte aqui do Vadiando com as Ideias. Esse daqui foi exclusivo só para falar sobre treinamento na capoeira e algumas coisas que acontecem. E nós queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, né? Não? E vão lá no Instagram também, né? Lembrando também a todos o Instagram, o Pod Ginga. Vão lá. Vão lá nas nossas outras redes. Isso aí, turma. Segue lá os canais do Pod Ginga, seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok. Tá lá, Pod Ginga. Vadiando nas ideias. Vamos nessa. Valeu.